versículo 6. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Todos acharam? Filipenses é depois de Efésios. Depois de Gálatas, depois de Efésios. É Filipenses. Então vamos lá. Capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Ou seja, se ele começou em nós a obra e aperfeiçoará, o que é que vai acontecer? Ele vai levar a todos nós a ter a plenitude da divindade. Amém? Por isso nós somos tudo para Jesus. Olha, nós somos servos de Jesus, nós somos as ovelhas de Cristo, nós somos a noiva de Cristo, nós somos os irmãos de Cristo e um dia seremos a esposa de Cristo. Tudo por Cristo. Amém? Amém. Então vamos orar, não é? Vamos orar para poder a gente começar. A próxima vai ser a leitura de 2 Coríntios. Você vai voltar a página para deixar em 2 Coríntios. Nós vamos orar e já deixar prontinho. 2 Coríntios. 2 Coríntios vai ser, vou dizer já, 2 Coríntios, é capítulo 1 também, depois que ele passa até o 5º, mas é capítulo 1. Então vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Pai Celestial, aqui estamos mais uma vez para agradecer a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós. Nós somos o povo mais privilegiado da face da terra, Senhor, porque nós somos tudo por Cristo. Tudo que o Senhor possa querer, nós seremos para Ti. Como nós acabamos de falar, desde servos de Cristo até chegar à esposa de Cristo. E para nós é um privilégio muito grande que nós vamos coroar o Senhor como Rei da Glória. Nós vamos entrar com o Senhor nos céus e a voz dos anjos lá perguntaram: quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. E a noiva vai também entrar com o Senhor. Mas nós agradecemos bastante, apesar das nossas falhas. Pedimos que tenha misericórdia de nós e que nos dê, nesta tarde e noite, um culto maravilhoso. E quem vier pregar o Evangelho aqui, que seja abençoado pelo Teu Espírito Santo. Pedimos também, ó Pai, que muito me magoou essa semana saber de muitas coisas ruins que fizeram com Israel. E toda a igreja, nós te pedimos que ore por Israel, que eles mesmos pedem lá, orem por nós. Vamos orar por Israel, porque infeliz de nós, primeiramente Deus, só quem nos livra é Deus, mas se Deus não levantasse Israel e levantasse o presidente dos Estados Unidos, então muitos já teríamos morrido aqui, dessas pessoas que combatem os erros, já teriam morrido, mas a ameaça de Trump está fazendo um grande efeito. Mas que o Senhor possa abençoar esses homens e tocar na mente desses outros que estão tem uma índole de querer escravizar o povo e escravizar o país. Que o Senhor transforme a mente dele para que eles se arrependam. E se ele não o fizer, o Senhor sabe melhor como agir. E quanto a nós, perdoa todas as nossas falhas, Senhor, porque nós necessitamos da Tua graça e da Tua misericórdia. Dá-nos um culto maravilhoso na Tua presença e abençoa todos quantos ainda chegarão aqui
Abençoa o irmão Ricardo com os músicos e os seus hinos, e abençoa aquele da retaguarda que está trabalhando por nós. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos todas essas coisas maravilhosas. Amém? Aleluia. Amados, podeis sentar. E vamos ler 2 Coríntios, capítulo 1. Segunda Epístola, Coríntios, capítulo 1. Então, o versículo é 5 e 6, e depois 12. 2 Coríntios 5, capítulo 1, versículo 5 e 6, de 5 e 6 e depois o 12. Então, 5 diz assim, olha, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Por isso que ele é a plenitude da divindade em nós. 6 diz, mas se somos atribulados, é para nós a consolação e salvação. Está vendo? Eu sempre falar com vocês que a tribulação é também um tipo de bênção, né? É um tipo de bênção para que ele não diga, eu salvei fulano, salvei ciclano, se ele faz somente de braços cruzados, sentado. Não, tem que trabalhar pelo reino. Então, se não for trabalhar, ele vai liberar perseguições, entendeu? Para a pessoa lutar para vencer. No céu só entra lutando, amém? Então, mas se somos atribulados, é o 6, é para nós a consolação e salvação. Está vendo? A tribulação produz consolação, eu estou sofrendo pelo amor de Cristo. E salvação, porque com Cristo nós seremos salvos e vitoriosos. Amém? Para a vossa consolação e salvação, a qual se opera, suportando com paciências as mesmas aflições que nós também padecemos. Amém? Vamos para o 12, versículo 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, teremos vivido no mundo de modo particular convosco. Foi o próprio Paulo que disse, o homem que tem a mente do homem, ele é inteligente, ele pode ser o que for, mas a mente dele é de homem. É como a gente vê cientistas aí defendendo coisas, algumas certas, outras erradas, mas a mente dele é de homem. Mas quem tem a mente de Cristo, ele nunca será confundido, porque tudo ele quer ver se está de acordo com as palavras do Senhor Jesus Cristo. Então, terminamos 12, né? Agora nós vamos ler o 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e 7, e 10, 17, 18. Vamos lá. Então, o 2, agora é 2 Coríntios, mas o capítulo é 2, 4. Olha aqui, aquilo que nós estamos aprendendo, olha. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi com muitas lágrimas. Está vendo? Angústia no coração. Vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristecesses, ficarem tristes, chorosos, estamos derrotados, não, mas para que conhecesses o amor que abundantemente vos tenho.
o sexto, eu li o quarto, agora é o sexto. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. Eu vou ler o quinto para fazer uma emenda, vou ler também o quinto, para fazer uma emenda correta. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para que vos não sobrecarregar a vós todos, para vos não sobrecarregar a vós todos. Uma repressão que fosse dada aí para não sobrecarregar toda a igreja. Agora você diz, basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhes e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Paulo falando aqui. Isso aqui que Paulo estava falando é sobre aquele homem que tinha feito bobagem com a madrasta, mas que Paulo pediu para que ele fosse entregue a sua carne ao diabo, mas não para que ele fosse condenado, para ele sofrer e se arrepender e voltar. E Paulo agora está aconselhando isso aí. O 7 diz assim, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Vendo? Como é importante a gente ver isso, a gente não deve condenar o nosso irmão, a nossa irmã. Se está fazendo alguma coisa errada, se afastou da igreja, devemos somente orar. Porque Paulo, como sábio, servo do Senhor, ele sabia que aquele homem poderia ficar devorado de tristeza e achando que não teria salvação. Então, Paulo disse isso. Tratar ele bem para que ele não seja devorado de tristeza. Agora vamos ao 10. O 10 diz, e a quem perdoar de alguma coisa, também eu. Porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem perdoei, por amor de vós, pelo amor de vós, fiz na mesma presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás. A Bíblia diz claramente que se a gente vê alguém num erro, numa falha, devemos orar, porque Deus não nos constituiu como juízes. Ele nos constituiu para orar, interceder um pelos outros. Porque você, pronto, está errado. Vou tirar um exemplo por mim. Eu, depois da queda que eu levei, meu dedo ficou assim, esse dedo do meio. Ele dói muito. Estou fazendo assim para ele acostumar, mas ele dói. Eu vou botar meu dedo fora? Não. Vou trabalhar para que esse dedo recupere. E nós somos o quê de Cristo? Membros de Cristo. Tem o meu pé esquerdo, eu não aguento andar muito porque dói sem ter ferimento nenhum. Problema da diabetes, pegou o nervo. Então meu pé esquerdo dói tantas vezes que eu ando aqui mancando, parece que está furado. Não é. Então assim, se um dedo de Cristo estiver errado, estiver sentindo mal, porque nós somos o corpo de Cristo. Paulo disse. Porque nós morremos e fomos sepultados com Cristo, para ali apagar todo o nosso pecado. Ao apagar o pecado, Jesus Cristo tomou o poder do diabo, que chamou as chaves da morte e do inferno, que não tem nada a ver com chave mesmo, porque chave é para abrir uma porta. Então, a porta do inferno, a porta
do mal, da morte, que estava aberto por Satanás, agora Jesus Cristo tomou, você não tem domínio aqui sobre o meu povo. E quando ele disse isso, ele já tinha morrido ou não? Jesus, quando disse isso, já tinha morrido. Então, ele ressuscitou, só que não foi para o corpo dele. Ele desceu ao inferno. Então, ninguém venha pensar que Jesus desceu ao inferno para pagar alguma coisa. Não. Ele desceu ao inferno para chutar as portas, para mostrar a vocês, não fizeram nada pelo povo. Que o povo fui eu. Então, eu vim tomar das garras de vocês, que vocês não terão força nenhuma sobre os pecadores. O diabo não tem. Quem tem poder para condenar, só existe um, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque ele é o divino juiz. Aí a turma diz assim, Deus não manda ninguém para o inferno, o homem quer ir. É uma expressão normal. Mas lembremos que Jesus Cristo disse, nunca tem mais aos homens que podem matar o corpo, mas não pode jogá-lo no inferno. Temeis antes a quem? Aquele que pode matar o corpo e jogar a pessoa no inferno. Então, quem tem todo o poder é o Senhor Jesus Cristo. O diabo não tem poder de nada. É uma expressão que a turma usa que o diabo disse, ele está morto. Aí quando viu Pedro e aquele outro na porta formosa, nós não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Aí diz que o diabo lá no inferno disse, rapaz. Aí ele pensava que tinha acabado. Mas olha, o chefe dele, não. Isso é expressão que não cabe. O diabo não é quem decide, não. O diabo não é quem decide. Deus pode permitir alguma coisa, ele faz tudo porque já sabe. Ou para mostrar o poder dele, dos seus filhos, para resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ele não vai fugir da gente, não é pelo nosso poder, não. É pelo poder de Cristo em nós. Por isso que nós teremos a plenitude da divindade. Assim como Jesus, quando desceu, disse, eu faço tudo aquilo que eu vejo o Pai fazer. Mas a gente não pode esquecer que quando Jesus venceu, ele disse assim para os discípulos, agora, só diga que amém se for certo. Agora eu não posso fazer nada mais por vocês, porque agora está com meu Pai. Foi assim que ele disse? Não. Todo o poder me foi dado, no céu e na terra. O poder dele é tão grande, vamos bater palma mesmo. O poder dele é tão grande, que ele disse, quando quiserem pedir alguma coisa, pedi ao Pai em meu nome e eu o farei. Aleluia! Porque agora ele tinha todo o poder. Não é que o Pai deixou de ter poder, não. É que o Pai agora estava dentro dele mesmo. Tanto é que quando ele ressuscitou, quando uma irmã nossa foi lá e disse, Rabone, que quer dizer, mestre, ele não me detém, não toque em mim, que eu não subi ainda, meu Pai. Quando ele foi lá, que desceu, que apareceu, disse, todo o poder me foi dado, sai da terra. Amém? Glórias a Deus. E esse poder pertence a nós. Se Lena faz os débitos, mesmo que talvez fosse meio grande para mim, Lena, mas eu tenho que pagar porque ela é o meu corpo e eu sou o corpo dela. Amém? Então, que nenhum casal queira se separar, nenhum casal queira brigar um com o outro. Você vai brigar contra a sua própria carne? Então Jesus Cristo diz, eu vou deixar a minha própria carne padecer do inferno? Não, eu vou morrer porque eu tenho poder para morrer e restituir a vida. Ele não disse outra coisa não, o Pai vai fazer. Eu tenho poder
para dar minha vida e pedir ela de volta. Ou seja, quando eu dou a minha vida, eu estou carregando todos aqueles que eu já escolhi antes da fundação do mundo, para que também, quando eu ressuscitar, eu já venha com todos eles. Daí ele desceu ao inferno para dizer: libera todos que morreram na época, não tinha o meu sacrifício, era só carneiro, sangue de carneiro, assim, mas eles estão salvos, porque eu já venci a morte por eles. E o diabo ficou com o rabo entre as pernas. Com o rabo entre as pernas. Fizemos tudo para que ele não morresse na cruz. Está vendo? Porque estava escrito que a morte de cruz era a morte que Jesus Cristo, né, levaria todos nós. Ele queria ver se matava Jesus antes. Entendeu? Se matasse Jesus, aí o que é que aconteceria? Aconteceria que ele não tinha morrido oficialmente. Ele teria morrido em off, ou seja, fora do especial. Isto, tinha fugido, como o irmão Nivaldo disse, tinha fugido do plano de Deus, então não tinha coberto assim, os mandamentos que Deus disse. Que o seu sangue é quem vai limpar o pecado de todos aqueles que eu te dei. Por isso que ele disse: não foste vós que me escolheste, fui eu que escolhi a vós. Amém, amém. Então a gente tem que entender, tem que ter essa fé. Eu estou salvo, não é porque eu mereço, é porque Jesus Cristo me escolheu antes da fundação do mundo. A gente vê as pregações do pastor César ultimamente, são pregações para fazer você crer em Jesus Cristo. O pastor diz: largue as coisas do passado, porque quem está no passado, está no presente, está vivendo o passado, você está no inferno. Aqueles homens que dormiram no Senhor, eles não estavam dizendo: nós estamos acabados, não. Nós estamos aguardando o nosso Salvador. E quando Jesus Cristo morreu, e o espírito dele foi para o inferno, tem muita gente ainda que pensa que foi como que diz assim: vamos ver se a gente prende ele no inferno. Que prende ele no inferno? Que quando Jesus apareceu lá, ficar tudo com o rabo entre as pernas. Também não houve argumentação, como já vi dizer, que quando chegou todo humilde. Jesus, quando chegou no inferno, chegou todo humilde. Aí o diabo tendo conversa com Jesus: você veio salvar seu povo? Foi. Vim buscar meu povo. Então ele não tinha dado chute nas portas, ele tinha entrado humilhado dentro do inferno. Aí disse: então, para você salvar seu povo, o senhor vai ter que morrer, viu? Você vai ter que morrer pelo seu povo. Eu sei, eu vou morrer por ele. Foi uma das expressões mais infelizes que possa alguém dizer isto. Jesus já tinha vencido a morte. Quando ele desceu ao inferno, ele foi buscar para aquela turma ressuscitar com ele. E a Bíblia diz: muitos ressuscitados dos santos com ele, e deram até uma volta por dentro de Israel. As pedras explodiram para sair os servos do Senhor. E tem aqueles que ainda não tinham provado a morte, era de outro aprisco, mas o seu nome já estava lá. De maneira que o nosso nome já estava lá, para quando ele morresse, carregou os pecados de todos nós. De todos nós. Tem criança que ainda vai nascer, mas que já está salva em Cristo Jesus. Amém? Esse é que é o Deus que nós devemos amar. E não ter medo. Porque eu cometi isso, aquilo, outro. Não. Toma atitude. O pastor Célio falou aí muito, eu gostei muito. Toma atitude e diga: eu vou enfrentar, porque Deus já venceu por mim e me perdoou. Temos que crer que Jesus Cristo nos perdoou. Por isso, irmão, eu sempre enfatizo, João 38, quando a gente cantava, e todos pulavam, todos os filhos de Deus jubilavam. Todos jubilavam. Justamente, é como se tivesse uma sociedade importantíssima e você anotasse o nome de várias pessoas. Aí então,
numa determinada família, aquela mulher o casal tem 4, 5 filhos, bota o seu nome aqui. Mas eles são crianças, bota o seu nome aqui, porque aqui já está na proteção do nosso, vamos chamar assim, Sindicato da Salvação, se é que eu pudesse chamar essa expressão assim. Então, o nosso quadro, gente. A gente nasce, faz besteiras, porque, mas aquele fulano de tal fez tanto crime, tanta coisa. Eu também sou pecador, mas eu acho que está difícil. Difícil? Para Deus não tem nada difícil. Quem foi que ajudou a matar Santo Estevão? Quem foi? Hein? Muito bem, foi Paulo. Quem foi que disse: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Cristo? Foi Paulo. Quem foi que disse: o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, eu faço? Porque na minha carne, ele não disse habitou, não, disse habita a morte. Habita a morte, o diabo quer destruir ele. E Paulo venceu ou perdeu? Venceu, não perdeu não. Então nós temos que pensar nisto. O nosso pecado, ele não é tão grande que Cristo não possa pagá-lo. Porque o sangue de Cristo é a melhor borracha que pode existir para pagar os erros. E tem uma coisa: aquele que Jesus Cristo perdoou, aquele que Jesus Cristo derramou seu sangue e disse lá, irmão Francisco, o sangue de Cristo também está sobre você, todas vocês irmãs. O diabo não. Vou deixar aquela irmã entrar não, que ela fez isso, fez aquilo outro. Pode o diabo colocar mancha de pecado em quem foi lavado pelo sangue de Cristo? Pode não. Não pode, não, nós temos que ter essa fé. Senhor, eu fiz tanta coisa errada, eu estava nervoso, estava nervosa, estava com TPM, estava com um bocado de coisa que as mulheres têm. E eu tratei mal. Mas quando você diz isso, você já está reconhecendo que você errou. Eu não queria agir assim, me perdoe. Eu tratei mal meu irmão por isso, por aquilo outro. Mas eu peço que o Senhor me perdoe, porque Deus visita o coração do homem para ele pedir perdão. Até aquele que não achava pecado em si mesmo, que o irmão Nivaldo falou agora, que foi Jó, né? Ele não achou pecado em si mesmo, mas ele se humilhou mesmo assim. Mas ele quis dizer, não sei foi que eu fiz, sei o quê, mas do jeito que Jesus pega uma pessoa que é um santo e faz ele ser um mártir, ele pode pegar também um violento, um matador, um criminoso e fazer dele um santo. Para Deus, na verdade, não tem impedimento. E ele nos dá o exemplo da nossa família. Quem aqui tem 3, 4, 5 filhos? Quem aqui tem? Pode levantar a mão, pronto. 3, 4, 5 filhos. Algum filho nunca fez nada de errado contra a senhora, não? A senhora quer o mal deles? Você tem um jeito que é mansinha, mais os outros pessoas, você é braba. Mas quem agia com mais rigor? Era você ou era Alves? Hein? Era você? Era? Misericórdia do próprio Elias. Porque eu dizia, pronto, Alves vai matar Elias. Dessa vez eu ia no banheiro e não chore não. Engula seu choro. Agora vai alguém tocar aí Elias? Vai desejar mal para Elias, quer o bem para Elias. Se nós que somos maus, Jesus Cristo disse, sabemos tratar bem os nossos filhos e o vosso Pai Celestial. Amém? E ele não ficou ganhando de um, ganhando de outro. Será que aquele vai? Será que eu não vai? Será que não vou? Não. Todos estão na minha lista. E o diabo não pode botar o dedo no livro onde estão os nossos nomes. Por isso nós temos, aleluia, glórias a Deus. É por isso que nós temos a plenitude da divindade em nós. Tem muita coisa para se manifestar, Jesus também teve.
Jesus Cristo apanhou, levou burro, levou chute. Justo. Então ele sofreu tudo, mas quando ele chegou o tempo dele, todo o poder me foi dado, no céu e na terra. Uma própria irmã, que saiu de madrugada, levar flores. Quando viu que ele disse, ela chorando, oh, se foi você que escondeu o corpo do meu Senhor, diga onde ele está para eu ver ele. Maria, ela viu, ela não conheceu ele, mas pela voz, Rabone, mestre. Aí quando correu para ele, disse, não me toques. Veja, e ela estava santificada. Tudo tem a hora. Não me toques, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Ou seja, quando chegou na presença de Deus, nós só sabemos que ali ele voltou como Deus próprio, porque ele disse assim, a minha, como é que diz? Aquilo que nós já falamos, ele todo o poder. Ele disse algum poder, não. Todo o poder ia me dado, no céu e na terra. Ele tinha tanto poder que, antes ele tinha dito, não vá visitar os samaritanos, não vá pregar para os gentios, e também ele não suportava saduceus e fariseus, que ali tanto tinha gentil como tinha judeus nesse meio, sendo fariseus e saduceus. E ele diz claramente, ele não era hipócrita não, querendo passar por bonzinho não. Ele diz, eu falo em parábolas, para que eles ouvindo não compreendam, e vendo também não aceitem, e eles sejam curados e salvos. Eu acho que os discípulos ficaram até assim, espantados. Mas ele não fala tanto em Deus, ele fala tanto em Jeová. Por isso que eu falo com ele em parábolas. E eles não entendem, mas a voz, tudo é dado, todas as coisas é dado para que vós saibais. Tanto é que ele disse, até vocês não entenderam a parábola. O discípulo pode ter ficado espantado, mas o discípulo sabia, ele sabe o que está dizendo. Mas quando foi em Mateus 28, 19, ele diz, fazei discípulos, ir por todo mundo pregar o evangelho, e fazei discípulos, batizai toda criatura, aquele que quer ser salvo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, eu conheço, mas vocês não conhecem. Vocês têm que convidar para batizar, mesmo que entrem alguns como Judas. Olha, tudo ele deixou um exemplo. Eu não vos escolhi a vós 12, mas um de vós é demônio. Uma vez eu vi, olha, eu dou graças a Deus que mesmo na minha pequenez, quando a coisa vem contra a Bíblia, fica doendo aqui em mim. Até, uma vez eu fui ao encontro de pastores. Já fiquei lá meio aperreado, eu vi das gargalhadas que os pastores davam, que vinham visitar, quando foram falar no povo do Jacó. Todo mundo que sorria. A caravana passou. Sabe o que foi que Jacó deu outra jacozada no sol. Aí eu me sentia mal, mas como respeito, eu não toquei, mas tive vontade de tocar. Quando foi o outro, não, foi pior ainda. Que diz que Jesus quis, que Mateus foi trazido por um apóstolo, apresentar Mateus. E Mateus era um homem errado, era ladrão, Mateus, que roubava as pessoas no imposto. Mas Mateus trouxe Judas. Aí tem um tal de um camarada lá, que ele pode ter sido o que for, mas a irmã dele estragou. A irmã de Saducinho que estragou ele. Porque ela escreveu no livro dele que Jesus não sabia da índole de Judas. E Judas foi apresentado por Mateus. Aí, que quer dizer com isso? Que Jesus recebeu Judas enganado. Isso não é pior, não? Do que dizer aqui? É pior. Porque até eu disse,
chamou Jesus de imbecil. Jesus, filho de Deus, conhecia os corações, conhecia o pensamento. Ele estava aqui perdoando o pecado, os caras estavam lá atrás, disse, como é que ele pode perdoar pecado? E ele, Jesus, não falou alto, estão perdoados os teus pecados. Não, ele disse, estão perdoados os seus pecados. Aí ele diz, lá dentro, aquela multidão, disse, ele está dizendo perdoar de pecado. Só quem pode perdoar pecado é Deus. Como é que esse homem não pode perdoar pecado? Ele está dizendo blasfêmia. Ele, da mesma essa distância, por que arrazoagem em vossos corações, se o Filho do Homem não pode perdoar pecados? Qual é o mais fácil? É perdoar pecados ou dizer, levanta, toma tua cama e anda? Meu amigo, se aqueles homens tivessem com a salvação que pudesse alcançar, eles tinham caído, não é novo? Caído chorando. Como é que ele ouviu a gente aqui falando assim? O outro foi o Simão, que não era Simão Pedro, cochichando para eu ouvir, ele é meio acovardado. Aí, ó, se ele soubesse a mulher que está nos pés dele chorando, se ele soubesse quem era, hein? Tá, o profeta, se ele soubesse quem era essa mulher. Ele falou no ouvido dos declarações deles. Jesus está, ô Simão, uma pessoa devia 50 dinheiro, devia 500. Nenhum tinha condições de pagar. Ninguém tem condições de pagar os seus pecados, está vendo? Ninguém tinha condições de pagar a dívida. Aquele senhor foi e perdoou a dívida de ambas as pessoas. Quem deve amá-lo mais? Aí ele já era para ter se espantado e dizer, como é que ele me ouviu? Não tinha microfone. Aí ele disse, Senhor, eu creio que é aquele que o Senhor perdoou 500 dinheiros. Ele disse, razoasse bem, Simão. Esta mulher está aqui, lavou meus pés com suas lágrimas, não cessa de lavar, passou o perfume tudinho. E tu nem o osto da paz deste a mim, nem mandaste lavar meus pés. Esse tempo todo você não pecou tanto, mas, no entanto, ela me amou, porque muito dela foi perdoado. Se esse homem, se a salvação fosse só para quem quer, ele aí iria chorando, Senhor, me perdoe. Eu maldei mal do Senhor, me perdoe. Como Pedro fez? Pedro chorou amargamente. Eu não sou digno. Ele disse tudo que eu ia fazer e eu fiz. E Jesus não podia repreender Pedro, não, gente. Porque se Pedro não traísse a Jesus, eu estou dizendo a vocês com medo de errar. Quem tinha errado era Jesus. Não é verdade? Ele não nego. Fui eu mesmo que ia me matar, me mato, mas fui eu mesmo, esse homem não merece morrer, eu mereço morrer no lugar dele, não merece morrer. Quando fosse para outro, sou mesmo, sou galileu, tudo. Aí o galo cantava e nada, não neguei nada. Jesus tinha feito uma profecia errada. Jesus não erra. Então ninguém... Jesus não poderia chamar... Foi uma força de pastor usou e Jesus não ia fazer isso, mas Jesus não podia fazer isso não. Porque Jesus sabia. Eu disse que aconteceu com ele e aconteceu. E eu disse até para trazer isto para a sua inflexão e saber quem eu sou. Veja o que foi que ele disse para Jesus, quando Jesus estava Senhor, tu sabes todas as coisas, Senhor. Tu sabes todas as coisas, o que vai acontecer comigo no futuro que for, tu sabes todas as coisas. Então, nessas coisas, tu sabes que eu te amo, Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus. Em todas as coisas, em todas as nossas falhas, mas nós amamos o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia. Pecar
Você não passa um dia sem ter pecado várias vezes. Eu não digo mais de 10 mil vezes por dia. Ali foi uma força de expressão do irmão Brana. Eu não digo por dia mais de 10 mil vezes. Que não foi expressão. Mas para fazer expressão que o próprio Jesus Cristo usou. Porque mais de 10 mil vezes no dia, o dia tem 24 horas. Tem a parte que você dorme, tem a parte que você ora para alimentar qualquer coisa. E você pecar mais de 10 mil vezes, então isso é uma força de expressão. É como eu digo, olha uma força de expressão. 1000 cairão a teu lado e 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, é uma força de expressão. Quer dizer, 1000 também é uma expressão que significa um número difícil de contar. Miríades e miríades, milhares e milhares foi visto no céu, louvando a Deus. Não é que é 7 aquela conta, não. E também, Senhor, até quantas vezes devemos perdoar? Foi o que Jesus disse? Quantas vezes por dia devem perdoar o nosso irmão? Jesus disse 7 vezes, ele disse, eu não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eu pergunto, quem é que suportaria alguém pecar contra si 70 vezes 7? Se você fosse contar, quando chegasse 10, dizia logo, meu amigo, larga do meu pé. O que foi com você, tudo você está sendo contra mim, em 10 vezes. E rapaz, vou até evitar aquele irmão só vem para me maltratar, para dizer coisa de mim. Quanto mais 409, 7 vezes 7, 49, 490 vezes, suportar que o cara fala aquilo com ele, e toda vez dizer, está perdoado, está perdoado. É que a gente não quer que a gente conte, às vezes nós perdoamos. Ele não quer que a gente conte, mas é isto, é fazer aquilo que Jesus quer. Que para fazer aquilo que Jesus quer, para entrar no céu tem que ter o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo tem a plenitude de Cristo na sua vida. Amém? Então, essa parte B, a plenitude de Jesus Cristo em nós. Então, agradecemos a Deus pela sua misericórdia. Se der tempo, eu falo depois, da vez já que chegou a hora. Mas vocês foram abençoados? Amém? Então, nunca deixe o diabo... Amém, glórias a Deus. Nunca deixe o diabo dizer que vocês estão derrotados. Vocês não estão derrotados. Nunca deixe o diabo dizer isso de vocês. Diga como o pastor Zé nos orientou, diz, tu está mentindo, Satanás, quem está derrotado é você. Eu não estou, não, que Jesus que derramou seu sangue por mim. Quando fala Jesus derramou seu sangue por mim, eles ficam malucos, como barata de Detefone, cada um sai correndo de um lado para o outro. Porque eles sabem, a ordem do Senhor da glória resistiu contra nós, não temos mais força, temos que sair. Embora que a gente volte outra oportunidade para tentar de novo. E tem uma coisa, tudo precisa da permissão de Jesus Cristo. Sempre a Bíblia deixava uma coisa, Pedro, o diabo pediu para se andar contigo, mas eu não deixei. E não deixará não, porque Deus é maior. Deus nos abençoe, igreja do Deus vivo, glórias a Deus, aleluia.